A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje estou com essa incumbência, de trazer a palavra do Senhor, falar acerca de missões. Mas antes de entrar no mérito da questão, eu quero agradecer a Deus, pelo convite do nosso irmão Renato e também o pastor Sandro, que está nos dando essa oportunidade, nos dando essa confiança para que a gente possa pregar a palavra do Senhor, tá certo? Eu, talvez muitos não me conheçam, mas eu sou o pastor Givanildo da Igreja Batista da Reconciliação, aqui na Lagoa Encantada. Tá bom, queridos? Vamos orar nesse dia para que Deus ele abra as portas da palavra e fale conosco. Amém? Meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, Senhor Deus. A Deus que nesse dia o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor abra, Deus, as portas da palavra, Senhor, e que sejamos todos nós desafiados, Deus, a cumprir a tua vontade, Pai. A Deus, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, seja com as nossas vidas, é isso que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, do verso... Vamos ler do verso 5, que diz assim, até o verso 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eita, meus queridos. Então, a narrativa bíblica nos mostra o início do chamado do profeta Jeremias, que era sacerdote em Anatote, que ficava aproximadamente 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. E nesse momento, Israel enfrentava uma das piores decadências, espiritual e moral. Eles estavam distantes do Senhor, vivendo uma vida rebelde e totalmente associado com a idolatria. Como a gente pode dar uma olhada lá no capítulo 2, e Deus já manda Jeremias para falar sobre essa distância que o povo estava com Deus. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, no capítulo 2, verso 1, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como seguias no deserto, numa terra que não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a inutilidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, meus amados, a gente vê agora a total dificuldade que Israel enfrentava sobre a sua desassociação de Deus, estar distante, estar rebelde, viver agora envolvido com a idolatria. E agora Deus levanta Jeremias, como um grande profeta, para mostrar a Israel o seu amor. Mas eu quero aplicar esse chamado e falar hoje sobre o chamado da igreja,
Então, já que a gente vai falar sobre missões, então, assim como Jeremias teve um grande chamado como um profeta às nações, a igreja ela foi chamada também para anunciar as verdades de Deus aos perdidos. Então todos nós, né, fomos vocacionados para cumprir um chamado que Deus determinou para as nossas vidas. Então é interessante que o texto ele nos mostra 3 pontos importantes aqui. Primeiro, o chamado, né? Mas é interessante que quando Deus ele chama Jeremias, a primeira resposta de Jeremias é dizer: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. É interessante, queridos, é que todos nós temos essa consciência, né, da nossa responsabilidade, do nosso papel como cristão, como servo do Senhor, como crente em Cristo, e que sabemos que nós não fomos chamados para estar sentado dentro da igreja, em cadeiras, né, viver das 4 paredes, mas de verdade reconhecer o nosso papel, né, e que temos uma grande responsabilidade, um chamado de Deus, né, ser representante de Deus em todos os lugares, em todas as instâncias. Então a gente precisa ser representante de Deus dentro do nosso lar, precisamos ser representante de Deus nas escolas, na faculdade, no trabalho, né? Em todos os segmentos devemos ser esse representante, devemos ser a luz do mundo, como o Senhor assim determinou que nós seríamos, né? Mas o que nós temos mais visto hoje, assim como Jeremias, né, a primeira resposta pela qual Deus ele nos designa a fazer, a cumprir o nosso chamado, é dar desculpa, né? E hoje eu quero perguntar a você, qual tem sido a tua desculpa para não cumprir o chamado de Deus para a tua vida? Né? Alguns dizem que não tem tempo, né? Tem outros que dizem que não tem capacidade, outros dizem que não sabe falar, mas tudo isso aí, amados, Deus já sabia. Deus, quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, Ele sabia das nossas debilidades, das nossas deficiências, da nossa fragilidade. Mas a Bíblia diz que Ele pega as coisas loucas, né, desse mundo, né? Ele exalta, né, para mostrar aqueles que dizem que são alguma coisa. Então Ele pega umas coisas fracas desse mundo e transforma em forte, né, para mostrar que a glória é dele, o poder é de Deus e não do homem. Então seria muito fácil pegar alguém cheio de capacidade, cheio de estrutura, de intelectualidade, mas Ele pega, sabe, aqueles a quem a sociedade não dá nada, porque Ele quer que a glória seja dele na sua vida. Então é através da sua vida que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, queridos, não importa a sua idade, não importa a condição financeira, isso não importa para Deus. Ele só quer saber uma coisa: você quer me servir? Então é interessante que muitas vezes deixamos as oportunidades tremendas que temos, sabe, amados, de cumprir o nosso chamado, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já nos fez. Então a gente estamos perdendo a oportunidade de cooperar para o reino de Deus, para conduzir pessoas ao reino de Deus, né? Então, às vezes nós não temos a consciência do que é ser um representante de Deus. Amado, há uma história de Billy Graham, é que nos Estados Unidos ele teve um convite para ser presidente dos Estados Unidos. E a resposta dele foi tremenda. E quando fizeram essa pergunta para ele: Billy Graham, por que você não quer ser o presidente dos Estados Unidos? Ele disse num tom muito claro e objetivo, ele disse: por que vocês querem rebaixar o meu cargo, o meu ofício? Eu sou ministro do Evangelho, eu sou o ministro de Cristo, e jamais deixarei o meu cargo, o meu ofício, sabe, acima de qualquer outro, porque o maior ofício que tem é de ser ministro, é de ser arauto do Senhor. Então, queridos, que a gente jamais possa perder essa oportunidade, sabe? Esse chamado de Deus, sabe? O Senhor te chamou
porque Ele quer te exaltar também na terra, mostrar que Ele pode te capacitar, sabe, fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, em fazer a obra dele com excelência, com maestria, né? Então, não despreze de maneira alguma, né, esse chamado de Deus. Faça a obra, pregue a palavra, né? Evangelize. A igreja precisa sair das quatro paredes. Então, o primeiro ponto é entender esse chamado. E o segundo ponto, queridos, é atender o chamado em obediência. Então, quando Jeremias vai lá e dá a sua desculpa, dizendo: ah, Senhor, eu sou pequeno demais, eu sou uma criança, e o Senhor vai lá, categoricamente diz para ele: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. O Senhor, ele deixou Jeremias, sabe, no seu lugarzinho. Ele disse: olha, Jeremias, você é meu servo, e como servo você vai ter que obedecer. Então Deus, ele não estava pedindo nada a Jeremias, ele estava ordenando, porque ele é Senhor, sabe, de nossas vidas. Amados, um dos princípios da nossa vida cristã é a obediência. Então a bênção de Deus, ela reposa nas quais vive essa obediência. Então, como eu posso agradar a Deus se não tenho sido obediente, né? Então, Deus, ele tem falado tanto. Quanto tempo Deus tem falado, né, com a sua igreja? Mas a gente tem vivido uma total desobediência nos nossos dias, né? Outrora a gente via as igrejas, né, saindo ao campo. Então, os domingos a gente encontrava vários irmãos aí na rua pregando a palavra, evangelizando. Hoje quase não se vê mais a igreja na rua, quase não se fala mais de missões. Então a igreja, ela tem perdido, sabe, de verdade, essa ideia, né? Então ela tem perdido essa grande oportunidade de ser um cooperador. Então o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele podia ter deixado qualquer ênfase para os discípulos, tantas outras preocupações, mas ele deixou algo muito claro para a mente dos seus discípulos. Ele disse: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que Cristo ele estava pedindo aos seus discípulos era que eles não parassem de pregar a palavra. Eles deveriam ser obedientes, sabe? Então, é impossível, irmãos, é impossível uma igreja viver a sua totalidade, viver o ápice, né? Hoje a gente não consegue mais ver os milagres acontecendo, a gente não consegue ver mais os coxos andarem, os cegos ver. A gente não vê mais as manifestações de Deus. É porque falta obediência no meio da igreja. Amém, queridos? Seja obediente. Cumpra o seu papel, o seu chamado. E o terceiro ponto que eu quero finalizar aqui é a dependência de Deus. Então, quando Jeremias vai lá e diz que não passa de uma criança, que é menino para cumprir aquela tão grande tarefa, né? E o Senhor vai dizer a ele: olha, Jeremias sabia o povo que ele era parte daquele povo. Ele conhecia o povo. E Deus vai lá para dizer a ele, no verso 8: não temas, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, a gente sabe que fazer missões, né, cumprir como o papel da igreja, a gente sabe que os desafios são grandes demais, né? Eu sei que as dificuldades são grandes para que a gente possa cumprir. A gente sabe hoje a dificuldade do que é fazer missões, do que é evangelizar. Mas o Senhor, ele deixou bem claro uma palavra: eu sou contigo, né?
Então hoje a gente está mais preocupado com os problemas do que em fazer a vontade de Deus. Então quando o Senhor disse, eu sou contigo, Jeremias, Ele está dizendo assim, olha, Jeremias, não olhe mais para os problemas, sabe? Porque eu sou contigo, eu sou na tua vida. Então que a gente agora, sabe, anule de verdade os problemas, as dificuldades, né? Assim como a gente não pode estar olhando somente para os gigantes, para os problemas. A gente tem que olhar para o Senhor. As dificuldades vão ser sempre grandes, né? O próprio Cristo disse que grande, né, grande de verdade, né? São o campo é grande demais, mas poucos são os ceifeiros. Então precisamos entender que os desafios serão grandes demais para a igreja. Mas a igreja ela tem que olhar para Cristo, sabe? Ela não pode olhar para as dificuldades, né? Porque o Senhor vai dar as condições, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai adiante de nós, o Senhor vai preparar os corações. Então é preciso saber uma única coisa apenas: você vai, né? Você está pronto para o seu chamado. Seja obediente, seja dependente de Deus, né? Para que de verdade a igreja do Senhor ela possa cumprir o seu papel. Amados, eu quero dizer uma coisa para finalizar. É que se a igreja não influencia os seus vizinhos, o seu bairro, o seu estado, o seu país, então a igreja é o sal que estragou. Se a gente não influencia o lugar onde a gente está inserido, então a gente falhou no nosso chamado. Então que Deus abençoe vocês, né? Que vocês possam refletir acerca disso que eu falei, tá bom? E que Deus vos abençoe. E eu tenho certeza que a igreja do Senhor, ela não para, né? Então, enquanto alguns estão dando desculpa, existem milhares de pessoas no mundo que Deus está levantando, né, para dizer assim diz o Senhor. Então que você, amado, aproveite essa oportunidade, né? Aproveite esse chamado de Deus, né? E de verdade agrade ao Senhor com a tua vida. O apóstolo Paulo, ele disse: não tenho mais minha vida como preciosa, mas importa que cumpra o meu chamado, né, para anunciar o evangelho de Cristo. Que Deus vos abençoe.